Utilizaremos para nos ajudar a enxergar as oportunidades de melhoria no processo em estudo uma ferramenta chamada VSM, Mapeamento da Cadeia de Fluxo de Valor do Processo, ou, do inglês, Value Stream Mapping. O VSM é uma ferramenta que nos ajuda a compreender dois fluxos em um processo: o fluxo de transformação ou de material, desde o fornecedor até o cliente final, mostrando como o processo transforma a matéria-prima para atender às necessidades desses clientes, e o fluxo de informação, desde o cliente até o fornecedor, mostrando como a solicitação do cliente chega até a empresa, como a empresa requisita as matérias-primas necessárias para atender esse pedido e como é informado ao fluxo de transformação o que fazer, quando fazer e quanto fazer. O VSM tem como objetivos mostrar como um processo utiliza os recursos que estão à sua disposição para atender uma solicitação dos clientes, ou seja, como utiliza material, mão de obra, máquina, os métodos disponíveis e o meio ambiente. O foco do VSM é identificar dois pontos-chave no processo: onde há bloqueio ou restrição no fluxo de material e onde há bloqueio ou restrição no fluxo de informação. Esses bloqueios acabam gerando a perda de produtividade no processo e consequente perda de dinheiro para a organização. Além de auxiliar a enxergar os desperdícios existentes nos processos, o VSM também nos ajuda a definir e priorizar o plano de melhoria para o seu processo. Agora, vamos ver como construir o VSM de seu processo. Dica 1. O VSM deve ser construído pela equipe que irá utilizá-lo para elaborar o projeto de melhoria operacional, pois a atividade de mapeamento lhe obrigará a ir ao Gemba para ver como as coisas acontecem e somente indo ao Gemba podemos definir um projeto que seja realmente eficaz. Dica 2. Não utilize um computador para desenhar seu VSM inicial. Faça-o em tamanho grande para facilitar a visualização do todo e também para que todos possam ver e compreender como as coisas acontecem. Somente após finalizar todo o diagnóstico, utilize um programa de computador para registrar seu VSM. Por exemplo, podem utilizar o Visio da Microsoft. Dica número 3. Faça todo o mapeamento a lápis, pois haverão muitos ajustes e correções durante a elaboração do VSM. O VSM deve ser construído em 6 passos. Primeiro passo: mapear os dados dos clientes e fornecedor. Definir em conjunto com a equipe quais são os dados que devemos mapear dos clientes, ou seja, como são atendidas as necessidades desses clientes, quanto a prazo de entrega atual, volume requerido e qualidade atual das entregas. Aqui temos uma dica: a informação mais importante neste momento é o volume, ou seja, qual a demanda dos clientes por mês, por semana e por dia. É através da demanda dos clientes que dimensionamos e balanceamos todo o processo. Em seguida, deve ser definido quais são as informações a serem levantadas sobre os fornecedores, quanto a prazo de entrega, volume de entrega por vez e qualidade das entregas. Aqui tenho mais uma dica: as informações de prazo de entrega, qualidade e tamanho dos lotes de entrega são muito importantes, pois essas informações determinam os volumes dos estoques, ou seja, quanto de dinheiro teremos girando no processo. Mapeie também neste passo como acontecem as logísticas de saída, ou seja, como os produtos chegam até seus clientes, e a logística de entrada, ou seja, como as matérias-primas chegam até sua empresa. A dica que tenho aqui para dar é: no caso da logística de saída, muitas vezes pode haver um centro de distribuição entre a sua empresa e o cliente. Nesse momento, não temos como objetivo mapear o centro de distribuição, pois este por si só já constitui um processo específico e poderá ter seu próprio mapeamento no futuro.
Apenas represente esse centro de distribuição como um processo e também defina os dados a serem levantados desse centro de distribuição, como, por exemplo, número de funcionários, volume em estoque e qualquer outra informação relevante. A dica que tenho para dar aqui, adicionar aqui é: informe tanto para a logística de saída como para a de entrada, se o meio de transporte é através de caminhão, navio ou um meio de transporte misto. Segundo passo do mapeamento: identificar as principais etapas do processo. Para essa atividade, deve-se inicialmente elaborar um fluxograma do processo, mostrando todas as etapas de transformação deste processo em sequência e, no fluxograma, identificar todas as etapas que serão mapeadas, numerando-as. Isto facilitará a divisão das etapas entre a equipe para a tarefa de levantamento dos dados em campo. Tenho mais uma dica para acrescentar aqui. Muitas vezes pode haver ramificações nos processos, como uma submontagem, por exemplo. Estas ramificações também devem constar do fluxograma e devem ser mapeadas. Uma outra dica que posso acrescentar aqui é: no fluxo de informação é muito comum as pessoas trabalharem em mais de uma etapa. Por isso, colocamos a quantidade de funcionários de uma etapa como sendo uma fração do recurso mão de obra, correspondente ao tempo que o funcionário trabalha naquela etapa durante um período de trabalho, o que poderá ser igual a 0,33 colaborador, caso a pessoa trabalhe somente 1/3 do dia naquela etapa, ou 1,5 colaboradores. Por exemplo, caso tenha uma pessoa em tempo integral e uma outra pessoa trabalhando metade do período. Isto também pode ocorrer no fluxo de material, principalmente em processos mais automatizados. O terceiro passo do mapeamento será definir as informações que serão coletadas no campo de cada etapa do processo definido no passo 2. Esta é uma parte muito importante do mapeamento, pois através dessas informações que serão mapeadas e que conseguiremos identificar oportunidades de melhoria, principalmente quanto a potenciais gargalos existentes através do tempo de ciclo das etapas ou longos tempos de espera do processo, através do tempo de setup ou troca de produto das etapas, o que pode ser uma das causas, por exemplo, de grandes volumes de estoque. Outra informação importante a ser levantada são os volumes de estoque entre processos, que podem ser uma das razões do longo prazo de entrega de seus processos. Portanto, esta é uma tarefa-chave para a elaboração do projeto de melhoria do processo e deve ser realizada com muito critério. Quarto passo da etapa de mapeamento: caminhar pelo fluxo de valor e coletar as informações definidas para cada etapa. Este é, sem dúvida, o passo mais importante do processo de mapeamento e, se não for realizado de uma forma adequada, poderá comprometer todo o projeto de diagnóstico financeiro operacional do negócio. Lembre-se que não estamos buscando culpados nessa atividade de mapeamento. Estamos buscando, sim, entender como as coisas acontecem nos processos para poder definir como podemos melhorá-lo. Portanto, procure levantar os dados necessários com a maior precisão possível para que tenhamos uma visão real do que está acontecendo. Aqui tenho mais uma dica para acrescentar. Em muitas empresas não encontramos algumas informações, pois não são registradas pelas pessoas que trabalham no processo. Mas pior do que uma informação imprecisa é não ter informação alguma. Uma forma de conseguir uma informação que não há registro no posto de trabalho é perguntando para o operador, ou seja, aquele que trabalha naquele posto. Ele com certeza te dará uma noção do que está acontecendo e esta informação poderá ajudar nas decisões a serem tomadas, nas próximas etapas. Neste passo, é importante ir ao Gemba e não trabalharmos apenas com registros existentes, pois além de fazer medições de alguns dados para confirmar se os registros estão corretos, você poderá também observar o processo por algum tempo e entender como as coisas acontecem,
principalmente quanto a excesso de movimentação, excesso de transporte, organização do local de trabalho, que poderão ser as potenciais causas de alguns resultados indesejados. Utilize para esse passo não menos do que 3 a 4 horas para execução. A experiência nos mostrou que menos do que isto poderá deixar de ver algo importante e muito mais do que esse tempo poderá não enxergar mais o que realmente importa. Outra informação importante a levantar nesse passo são os 3 principais problemas que cada operador tem em cada etapa e que mais os incomodam. Queremos saber apenas os 3 principais e não uma lista de tudo que os atrapalha. Quinto passo da atividade de mapeamento do VSM: definir como cada etapa do processo prioriza seu trabalho. Levantar durante o mapeamento em campo como cada etapa do processo sabe o que fazer, quando fazer e quanto fazer. Conhecer esta informação é muito importante para sabermos como são as conexões entre as etapas do processo, o que pode definir se temos um fluxo de agregação de valor contínuo ou não entre as etapas deste processo. A dica que acrescento aqui é: pergunte ao operador, não pergunte à equipe de planejamento ou ao líder do processo. Eles podem não ter a informação correta de como o operador decide ou prioriza seu trabalho. O operador é a pessoa que lhe dará a informação real e com precisão. Vamos agora para o último passo do VSM, o passo 6. Resumir e calcular as métricas do estado atual. A atividade-chave deste passo é traçar uma linha do tempo do processo e que nos permitirá saber qual o prazo de entrega deste processo. Em cada etapa do processo temos basicamente 3 informações importantes que foram coletadas durante o passo 4. Primeira informação: tempo de atravessamento de cada etapa, ou seja, o tempo que leva um material ou informação para atravessar esta etapa, desde o momento que o operador pega o material ou informação até o momento que ele disponibiliza o que fez para a etapa seguinte do processo. Normalmente, a unidade que utilizamos para esse tempo é em minutos ou segundos. Segunda informação importante: tempo de ciclo do processo, ou seja, o tempo que o processo leva para disponibilizar o material ou informação para a etapa seguinte. Esse tempo é a frequência com que um material ou informação sai de um processo e fica disponível para o processo seguinte. Para conseguir esse tempo, basta ficar no final do processo e medir de quanto em quanto tempo a informação ou o material sai e pode ser utilizado pelo processo seguinte. Aqui também, normalmente, a unidade que utilizamos é em segundos ou minutos. O tempo de ciclo de um processo pode ser dividido em 2 partes. Tempo de ciclo do operador, ou seja, quanto tempo o operador executa trabalho na transformação de uma unidade do produto, sem levar em consideração os momentos que o operador fica esperando. E o tempo de ciclo da máquina, ou seja, o tempo total em que a máquina executa trabalho para a transformação de uma unidade do produto. Também sem considerar o tempo que a máquina ficou esperando entre uma unidade e outra. Onde for necessário medir os 2 tempos, devemos medi-los separadamente. Terceira informação importante: estoque em processo, ou seja, a quantidade de material que normalmente fica acumulada entre 2 etapas, aguardando o operador pegá-la para iniciar seu trabalho. Nesse caso, medimos a quantidade total de unidades encontrada entre 2 etapas do processo e calculamos quanto esta quantidade representa em dias de produção, dividindo a quantidade encontrada no estoque pela demanda do cliente por dia. Pessoal, agora que vocês têm todas as informações e dicas necessárias para seguir adiante no projeto, é sua vez de elaborar o VSM do seu processo. Pessoal, agora que vocês têm todas as informações e dicas necessárias para seguir adiante no projeto, é sua vez de elaborar o VSM do seu processo. Gostaria de lembrá-los mais uma vez que as coisas acontecem no Gemba, então não hesitem de ir ao Gemba quantas vezes forem necessárias
para confirmarem os dados que ainda não estiverem claros ou que estiverem faltando. A qualidade do mapeamento é diretamente proporcional ao resultado esperado para o projeto. Como dizia Deming, estatístico, professor, autor e um dos papas da qualidade total no mundo. Sem dados, você é apenas uma pessoa qualquer com uma opinião. Vamos lá? Arregassem as mangas e mãos à obra.